Daremos continuidade, então, ao módulo associa. Só que agora faremos a associação entre a base de pares totais do linkage entre a base de vítimas de acidentes de trânsito e a base de informações de mortalidade. Ok? Clicamos, então, em opções. Aparece a tela do assistente, que ele auxilia nessa rotina de associação. Em seguida, eu clico em próximo. Ele me pede para criar um arquivo de configuração. Esse arquivo de configuração eu vou criá-lo na pasta associa, já que eu estou no módulo associa. Peço para abrir, vou até a pasta associa, vou dar um nome a esse arquivo de configuração, git sim ASSOC de associa, git sim assoc. Peço para salvar. Repare que o formato é próprio do RecLink, é um formato é uma extensão .jfg. Clico em próximo. Aqui eu vou selecionar as bases, os arquivos que eu quero associar. Então, no meu arquivo A, eu vou em arquivo de pares, seleciono os pares totais do linkage entre a base de vítimas e do sistema de informações de mortalidade. Peço para abrir. No meu arquivo B, será minha base original do SIM. Ok? Próximo. O campo-chave é o campo que é idêntico nos dois bancos. Ou seja, geralmente essa variável é como a gente costuma chamar de identificador único. Aquela variável que me permite identificar aquele indivíduo, mesmo que eu não tenha um nome. Por exemplo, pode ser um CPF, pode ser o número da DO, o número da EH, ou uma sequência em um banco de dados. Como nós estamos associando com a base do SIM, o nosso campo-chave será o número da DO. O número da DO. A variável campo-chave não precisa ter o mesmo nome nos dois bancos, mas precisa ter o mesmo tamanho de caractere. Ok? Vocês repararam que algumas variáveis têm o R no final e ou C. Aqui na etapa de relaciona, as variáveis que estão com a letra C correspondem ao arquivo de comparação, que era a base de vítimas. Aquelas variáveis que estão com a letra R pertencem então ao arquivo de referência, que em uma base, ou melhor, em um linkage foi o SIM e no outro foi a AIH. Vamos clicar em próximo. No arquivo A, que é a minha base de pares, eu vou marcar todas as variáveis, eu quero todas. Já no arquivo B, eu vou selecionar algumas que são mais interessantes para minha análise, ok? Então, eu vou selecionar o local de ocorrência, vou selecionar o código do estabelecimento, também irei selecionar a linha A, linha B, linha C, linha D e linha 2, referente às causas associadas de morte. Se por acaso eu quisesse selecionar todas as variáveis do arquivo B, eu poderia também marcar todos. Caso contrário, se eu tivesse marcado e não era isso que eu realmente queria, eu poderia clicar em limpa todos. Okay? Ele iria limpar a seleção que eu tivesse feito. Ok, próximo. Pronto. Status da configuração não tem nenhum problema. Está ok. Se por acaso o RecLink me informasse algum erro, eu deveria voltar nas etapas anteriores, corrigir, antes de partir para a etapa do executa. Retorna.
clico em executa. Agora eu vou abrir o meu arquivo de configuração, que eu salvei ele aqui na pasta associa, VitSim-Assoc. Peço para abrir. Em seguida eu vou dar um nome para o arquivo de saída, né? Que eu vou chamar de VitSim-Assoc. Esse aqui, o arquivo de saída, será o meu arquivo associado com as variáveis que eu estou trazendo da base original do SIM, do Sistema de Informações de Mortalidade. Em seguida, processa, pronto. Repare que nós tínhamos 5 registros, né, que formaram pares na etapa do relaciona. Na etapa da revisão manual também, combina, né, na etapa combina. Então, é o que a gente tem aqui. Em seguida, eu vou retornar, só que eu quero verificar essa minha base. Então, eu clico em principal, tabela. Dessa forma, eu vou visualizar o arquivo, peço para abrir. E aqui está a minha base, VitSim-Assoc. Reparem que nós temos aqui os 5 registros. As variáveis que tem o C no início do nome refere-se ao arquivo de comparação, que era o arquivo de vítimas. O R ao arquivo de referência, que no nosso caso dessa base foi o SIM. Aqui então a gente encontrou as variáveis que foram resgatadas ou trazidas da base original do SIM. Nós temos o local de ocorrência, o código do estabelecimento e as causas associadas. Ok? Agora faremos o mesmo processo, mas traremos informações importantes da base de vítimas. Então vamos em opções, abre-se a página do assistente, clico em próximo. Mais uma vez, iremos criar um arquivo de configuração que eu vou chamar de VitSim final. Peço para salvar esse arquivo de configuração, clico em próximo. O meu arquivo A será o arquivo que foi criado na etapa de associação anterior, que é VitSim-Assoc. Ok? O meu arquivo B será o meu arquivo original, melhor, será a base original de vítimas de acidente de trânsito. Então, eu vou na pasta bases originais e seleciono a base de vítimas. Próximo. O meu campo-chave agora não é mais o número da DO, porque eu não estou mais associando a base com o SIM, mas com o de vítimas. Então, o campo-chave será a variável SEC, ok? Que é o identificador único nas duas bases. Clico em próximo. Mais uma vez, eu quero todas as variáveis do arquivo A, que é o meu arquivo de interesse, onde estão os pares. E do meu arquivo B, eu também vou selecionar todas, ok? É óbvio que no final teremos variáveis repetidas, mas que ao final desse processo vocês poderão abrir em outro editor de planilha, como o Excel ou outro editor, e manipular e editar a planilha e fazer as análises que forem necessárias. Próximo. Ok, configuração sem problemas, retorna. Agora eu vou executar. Abro o meu arquivo de configuração, VitSim final, e o nome do meu arquivo de saída será VitSim final, VitSim underline final. Chamando a atenção mais uma vez que o nome das pastas e o nome do arquivo que você criar, né,
não deve ter espaço, por isso eu sempre coloco um underline. Se por acaso tiver espaço, o Hacklink não vai reconhecer, não vai ler o arquivo, vai dar erro. Ok? Vamos salvar então o nome do meu arquivo de saída. Peço para processar. Ok, processou. Então, vou em principal, clico em tabela porque eu quero visualizar esse arquivo. Vite sim final. Aqui está. Agora, aqui são as variáveis que nós trouxemos da base do SIM, do Sistema de Informações de Mortalidade. Em seguida, temos as informações trazidas da base de vítimas, da base original de vítimas de acidentes de trânsito. Então, nós temos o horário da ocorrência do acidente, o endereço, a natureza, as condições da pista, sobre sinalização, a condição da vítima, né, também, equipamentos de segurança. Então, agora a gente tem uma base completa que você vai poder utilizar em outro editor de texto para fazer as análises que forem pertinentes, ok?